Bem, meu caro amigo, minha cara amiga, depois de praticamente uma semana ou mais um pouco de não ter gravado nenhum vídeo para o meu canal, eis que estou de volta com mais um vídeo para cada um de vocês, diretamente do canal do Modesto Neto. E hoje vou fazer um react a um vídeo do UOL em que Bolsonaro e Carla Zambelli, prestes a amargarem uma prisão talvez longa, uma prisão penosa. Veja que nesse vídeo eles zombavam, eles se deleitavam com a prisão de Lula lá em 2018 na Republiqueta do Paraná. E agora, vejam só, prestes a serem presos, tanto Bolsonaro quanto a Carla Zambelli estão choramingando, se penitenciando por aí afora, por onde passam, imaginando que as pessoas que foram atingidas vão ter pena deles, que na realidade não vão, não, a não ser os seus fanáticos seguidores de sempre que buscam encampar, que buscam encobrir tudo de mal que eles fizeram ao povo brasileiro, mas eles terão que amargar, sim, uma cadeia pesada, porque fizeram por merecer. Vamos ao vídeo em que eles zombaram de Lula, tiraram onda e agora estão prestes a amargarem as suas próprias prisões. Vamos ao vídeo. E seu Lula da Silva, se você estava esperando o Haddad ser presidente. Em 2018, o Brasil mergulhava em um dos períodos mais sombrios da sua democracia recente. E os rostos dessa escuridão têm nome: Bolsonaro, Zambelli, os paladinos da crueldade travestida de justiça. Enquanto Lula era mantido como preso político em Curitiba, essas figuras destilavam ódio, com sorrisos nos lábios. E seu Lula da Silva, se você estava esperando o Haddad ser presidente para assinar o decreto de indulto, eu vou te dizer uma coisa: você vai apodrecer na cadeia! Oi, pessoal, tudo bem? Eu venho aqui pedir para que a Polícia Federal, o Ministério Público, o Judiciário, ajude o Lula. Tá chegando o Natal, deixar o Lula passar o Natal com a família dele, os filhos. Outros na cadeia junto. Vejam que o Bolsonaro diz esperar que o Lula apodreça na cadeia. E a Zambelli, tirando onda, diz esperar que a família de Lula vá visitá-lo no Natal e que fiquem todos presos, juntos na cadeia, lá na Republiqueta do Paraná, na Maracutaia, no Léo-Ferre de Sérgio Moro e Dallagnol, os picaretas da justiça que afundaram este país e levaram a esse caos em que se encontra no momento atual, pelo menos em parte. É esta a realidade. Vamos continuar ao vídeo. Você terá Lindbergh e Faria para jogar dominó no xadrez. Aguarde! O Haddad vai chegar aí também. Mas não será para visitá-lo, não. Será para ficar alguns anos ao teu lado. Em rede nacional, zombavam da liberdade de um ex-presidente que, mesmo encarcerado, seguia altivo, com a cabeça erguida. Era um espetáculo de cinismo, uma cena grotesca onde o sofrimento alheio era motivo de celebração, como se prender um inocente fosse virtude e não crime. Enquanto isso, Lula falava ao povo com coragem. Tinha muita gente que achava que eu deveria sair do Brasil, tinha muita gente que achava que eu deveria ir para uma embaixada, tinha muita gente que eu deveria fugir. E eu tomei como decisão, moleque, que o meu lugar é aqui. Eu tenho tanta obsessão de desmascarar o Moro, desmascarar o Dallagnol e a sua turma, e desmascarar aqueles que me condenaram, sabe, que eu ficarei preso 100 anos. Mas eu darei a minha dignidade pela minha liberdade. Eu quero provar a farsa montada.
Por isso eu vim para cá com muita tranquilidade. Havia uma briga no sindicato entre os que queriam que eu viesse e os que queriam que eu não viesse. E eu tomei a decisão, falei, eu vou lá. Eu não vou esperar que eles venham até mim, eu vou até eles, porque eu quero ficar preso perto do Moura. O Moura saiu daqui, mas eu quero ficar perto, porque eu tenho que provar a minha inocência. Eu tenho certeza que eu durmo todo dia com a minha consciência tranquila, que eu tenho certeza que o Deleial não dorme, tenho certeza que o Moro não dorme. Sinceramente, quem tem 73 anos de idade, quem construiu a vida que eu construí nesse país, quem estabeleceu as relações que eu estabeleci nesse país, quem fez o governo que eu fiz nesse país, quem recuperou o orgulho e a autoestima do povo brasileiro, como eu e vocês fizemos no meu período de governo, não vou me entregar. Então, eles sabem que eles têm aqui um pernambucano teimoso. Eu digo sempre, quem nasceu em Pernambuco e não morreu de fome até os 5 anos de idade, sabe, não se curva mais a nada. Você pensa que eu não gostaria de ter em casa? Adoraria ter em casa com a minha mulher, adoraria ter em casa com meus filhos, adoraria ter em casa com meus netos, adoraria estar em casa com meus companheiros, mas não faço nenhuma questão, porque eu quero sair daqui com a cabeça erguida como eu entrei, inocente. E eu só posso fazer isso se eu tiver coragem. Essa condenação seria praticamente... Vejam que enquanto Bolsonaro anda choramingando por aí, temendo ser preso, dizendo que acaso venha a ser preso, como tudo indica, que virá, que ele morrerá na prisão. Enquanto isso, Lula teve a hombridade, a honradez de justamente se entregar à Polícia Federal para ser preso e provar a sua inocência, dizendo ele que não trocava a sua dignidade pela sua liberdade, porque oportunidade ele teve de pedir asilo político em qualquer país amigo, que existem muitos por aí afora. Vamos continuar ao vídeo. Condenado. Também é pena de morte. Pena de morte política. Política e física também, porque eu entendo que não tem mais condições de encarar um presídio aí na situação que estão essas pessoas humildes presas aí, sem crime. Eu sigo lei, eu sigo ordem judicial. Se acontecer de ter a prisão, eu vou me apresentar para a prisão. Mas eu hoje não me vejo capaz de ser cuidada da forma como eu tenho que ser cuidada. Eu estou pegando vários relatórios dos meus médicos e eles são unânimes em dizer que eu não sobreviveria na cadeia. Caracas. Veja aí a choradeira de Bolsonaro e de Zambelli. Só espero que o YouTube não bloqueie este vídeo, este hit, por conta desse fundo musical. Vamos continuar. Não fugiu, não se escondeu, não buscou embaixada. Enfrentou a cadeia com dignidade e provou. Com o tempo, a verdade veio à tona. As armações da Lava Jato, o conluio entre juiz e acusação, as conversas secretas, os processos viciados. Lula sabia que aquele julgamento era um linchamento político, uma tentativa de tirar da história um dos maiores líderes populares que este país já viu. Era a coragem contra a covardia, a verdade contra o escárnio, a esperança contra o ódio. E hoje, olhando para trás, o que se vê? Zambelli acuada pela própria língua. Bolsonaro, investigado por tramar contra a democracia. E Lula, presidente novamente, com o voto soberano do povo. A história não perdoa. A justiça tarda, mas a consciência coletiva desperta. E no fim, só há um lugar para quem zombou da liberdade alheia e transformou o poder em arma. O lixo da história. Essa é a mais pura verdade. Não existe verdade mais clarividente do que essa que a gente está observando no momento atual. Veja a choradeira de Bolsonaro, de Carla Zambelli, diante de uma iminente prisão. A Carla Zambelli já está condenada e o processo de Bolsonaro, a instrução dele e de seus comparsas apenas começou, mas certamente pelo conjunto de provas fartamente existentes, com certeza ele será condenado e virá à sua prisão. É essa a verdade. Vamos, pois, aos meus comentários e considerações finais. É interessante, né, gente? Veja o Bolsonaro com o telefone fazendo de conta que estava numa ligação
dizendo que queria ver o Lula apodrecer na prisão, mas isso ele não viu, embora Lula tenha ficado 580 dias na prisão. Fala, não me diga! E com isso, Bolsonaro se deleitava, tirava onda e acreditava que isso não poderia vir a acontecer com ele, porque desde que ele teve a tendência de se candidatar a presidente da República, e ele já tinha em mente em aplicar um golpe no Brasil e vir a se tornar ditador. Mas isso, felizmente, não aconteceu. E a Carla Zambelli? A Carla Zambelli não é diferente de Bolsonaro, porque procede da mesma laia política. E zombou de Lula, dizendo num vídeo que esperava que a família de Lula fosse visitá-lo no Natal e que também ficasse na prisão e dar aquela gargalhada, aquela gaitada gostosa, como a gente costuma dizer aqui no Nordeste do Brasil, e veja a situação de ambos. Se fudeu. No momento atual, em que, na iminência da Zambelli, em primeiro lugar, vir a ser presa pelos crimes que cometeu, ela já foi condenada a 10 anos de prisão, vai perder o seu mandato e vai ter que amargar uma longa prisão e está por aí choramingando, fazendo videozinhos, pedindo Pix para ajudá-la a pagar uma multa de 2 milhões de reais aplicada nesse mesmo processo em que foi condenada. Enquanto isso, o Bolsonaro está choramingando, dando entrevista, mentindo para valer, porque não deixa de ser um mentiroso contumaz, e também vertendo lágrimas, dizendo que com 70 anos de idade não vai aguentar uma prisão. Tá bom. Ora, Lula, aos 73 anos de idade, se entregou à Polícia Federal lá na Republiqueta do Paraná, comandada pelo malfadado juiz Sérgio Moro e pelo picareta procurador de Justiça Deltan Dallagnol, e mesmo assim conseguiu amargar uma prisão de 580 dias, mesmo sendo inocente, e veio a se tornar presidente deste país pela terceira vez. Legal! O Lula não choramingou, o Lula foi homem e demonstrou a sua pernambucanidade como homem de coragem, como homem de valor, e voltou justamente a trazer a dignidade perdida a este país. Só não está fazendo mais por conta de, às vezes, ter que declinar nas mãos de uma cambada de políticos picaretas, e aqui e acolá aparecem focos de corrupção, mesmo sendo governo de esquerda. Mas isso certamente faz parte do jogo político, nessa política predatória que existe em nosso país. E enquanto persistir essa política, governante algum vai mudar este país. É esta a realidade. Mas com a volta de Lula, muitas conquistas sociais foram operadas, aquelas conquistas que nos 4 anos de Jair Messias Bolsonaro ele buscou destruir. E com a falta de responsabilidade na época da pandemia, mais de 700 mil pessoas vieram a perder as suas vidas. Fato que poderia ter perdido menos vidas caso ele tivesse tomado as devidas providências necessárias
e urgentes. Não interessa pra você, palhaço. Mas isso ele não fez porque o objetivo dele, a cabeça dele, só estava voltada justamente para engendrar, para montar, para arquitetar o golpe que tentou emplacar neste país e vir a se tornar ditador. Mas no momento atual, ele e a Carla Zambelli, que zombaram neste vídeo da prisão de Lula, o que eles esperam no momento atual é a prisão, e que essa prisão venha de verdade, porque o mal que eles fizeram só se paga também com o mesmo mal, na mesma intensidade. E eles são, sim, merecedores da prisão. Bolsonaro é merecedor da condenação. A Carla Zambelli já pegou 10 anos de prisão e poderá pegar ainda muito mais, e eles sim é que vão certamente apodrecerem na prisão, enquanto que Lula sim poderá voltar em 2026 a ser presidente deste país pela 4ª vez. É verdade. Quer dizer, às vezes não. E isso pelo bem do Brasil, e é assim que a gente espera, pelo menos uma grande parcela de brasileiros que pensa de forma progressista, e isso não deve mudar de forma alguma. É claro que algumas correções pontuais deverão ser feitas, mas isso vai depender muito desses famigerados acordos políticos para poder se governar este país. Então, meu caro amigo, minha cara amiga, é isso que tinha a dizer nesta oportunidade. Peço a cada um que inscreva-se no canal do Modesto Neto, deixe o like, eu gostei, para a plataforma conhecer, ative o sininho para receber todas as notificações, compartilhe com um amigo, com uma amiga, para que venha a conhecer este canal e o meu trabalho, e comente aí embaixo o que você acha da zombaria de Bolsonaro e Carla Zambelli quando Lula estava preso. O que você acha da situação deles atualmente, que estão na iminência de serem presos? Será que eles poderão zombar da mesma forma? Será que Lula vai zombar deles como eles zombaram de Lula? Eu acredito que não, porque Lula é uma pessoa humanista e eles vão ter o que merecem. Será que, na realidade, a lei do retorno, nesse caso da iminência da prisão de Bolsonaro e Carla Zambelli, será que existe de verdade? Comente aí embaixo também. Então, meu caro amigo, minha cara amiga, por hoje é só. E espero voltar a qualquer momento com mais um vídeo especial e diretamente para você.